Ei, pessoal, aqui é Gai Gaia e hoje vamos fazer mais uma crítica e análise literária. Como sempre, eu gosto de fazer esse tipo de coisa para autores independentes, novatos, às vezes até de textos clássicos. E meu objetivo não é demover, não é atacar vocês, é tentar incentivar a escrever, a pensar de um ponto mais crítico e complexo a escrita e, se possível, conseguir direcionar para uma melhora da arte da escrita e da gramática, no geral, para todo mundo. Como sempre, eu tenho livros, eu tenho um servidor no Discord, eu tenho um grupo no WhatsApp, eu tenho um monte de coisa, vocês podem ver no meu Linktree, vocês podem ver na descrição do vídeo. E é isso aí, não vamos demorar muito, vamos começar. Esse livro aqui tá no Wattpad, vocês podem procurar, Guerra dos Arcanjos, de Kalini Sheridan. Eu tenho uma série muito importante de anjos, que se chama Fio de Prata, que inclusive eu quero ver de eu terminar e publicar esse ano. Mas o livro já tá pronto, mas eu tenho que revisar e tal, é um livro grande, tem 300 páginas, então eu tenho que revisar para poder publicar. Mas eu adoro muito a temática dos anjos e vamos ver como a Kalini trabalha isso. Então, um plano elaborado para resgatar a humanidade do domínio do arcanjo. Aqui já tá com um erro de português. Lembrando, galerinha, quando eu falo dos erros de português, não fiquem tristes e tal. Todo mundo erra, eu erro. E a gente não tem que se importar com isso. A gente tem que só... É bom quando alguém mostra onde tá o erro, que facilita na hora da gente corrigir, que a gente não vai ter que ler tudo e corrigir de volta, entendeu? Então, é importante. Não fiquem tristes com críticas de erros de português, pelo amor de Deus. Vamos lá. O do Arcanjo Rebelde envolve todos os anjos do céu numa guerra sem precedentes. Ok, prólogo. Vamos ler o primeiro capítulo. Se o prólogo for muito grande, só para... Não, o prólogo é pequeno. O mundo como conhecemos, o universo, os planetas, as estrelas, galáxias e constelações foram criados pelo príncipe Lúcifer. Alguns mundos ele delegou sua criação a outros seres de altíssima confiança, pois assim como os humanos, os seres celestiais também possuem livre-arbítrio. Já saiu muito forte da Bíblia e da noção clássica. Os anjos não têm livre-arbítrio, os anjos são apenas manifestações do Espírito Divino. Uau, já é bem diferente do processo normal. No caso deles, a pureza de suas escolhas é dotada de grande beleza e foi assim que nasceram diversos mundos. Ok, já é completamente diferente de Fio de Prata e outras coisas. Muito bem. A Terra, o mundo original e o primeiro planeta criado diretamente pelas mãos do príncipe. Príncipe tem que ter maiúsculo, não, porque é o nome dele. Tem servido de molde para os seres celestiais criarem suas infindas variações, diferenciando apenas em detalhes da mesma. Adora, Ara, Arkba, Zanin, Turió, Bahatma e Nairobi são apenas algumas dessas variações. Esses são mundos clássicos da religião mesopotâmica. Alguns nomes desses são conhecidos meus. Nairobi e Bahatma, acho que eu conheço. Mas enfim. Cuidado quando você cria muitas informações variadas logo de um prólogo, porque você confunde o leitor. Tente focar só no mais importante. Erros pequenos de português, tipo... A Terra, o mundo original e o primeiro planeta criado diretamente pelas mãos do príncipe, tem servido... Não, tá certo. Não tem erro de português, não. Esses seres celestiais foram cuidadosamente escolhidos pelo príncipe, dado sua capacidade criativa e grande poder inventivo. A única regra era usar a Terra original como molde, a partir dela criar essas variações, sendo assim os incontáveis seres saíram pelo universo criando seus mundos. Mas assim como os seres humanos que frequentemente fazem mau uso do seu livre-arbítrio, alguns desses seres também caíram no mesmo erro. Um deles especificamente que fora deixado de fora, justamente por suas colocações infundadas e sugestões atípicas na manutenção do universo nos concílios celestiais. Boas palavras, bom vocabulário. Enciumou-se por ser preterido e dedicou-se a corromper os mundos de seus criadores. Um desses seres celestiais que aderiram ao seu movimento foi o criador de Adora. Os criadores não tinham autoridade de donos dos mundos em questão, eram apenas mordomos do príncipe criando mundos e constelações com o poder que ele mesmo lhes conferira. No entanto, um desses, influenciado pelo arcanjo caído, corrompeu-se, apossou-se do que não era seu e elevou sua obra a uma degradação tal que terríveis trevas sobrevieram a esse mundo e o criador de Adora fora feito o príncipe general do terceiro arcanjo. Esse aqui é um parágrafo muito grande, você pode dividir em pontos e já começou a ficar levemente confuso quem é quem. E por causa disso, o Conselho Celestial teve de se reunir outra vez para decidir como resolver o problema. Os seres de Adora haviam se corrompido, eram pessoas más e mesquinhas, no entanto, nem todas. Mas nem todas, né? Haviam muitas pessoas de alma pura e coração bom entre elas. Haver, no sentido de existir, é no singular. Então, se não bota plural. Havia muitas pessoas de alma pura e coração bom entre elas. Era preciso encontrar uma delas para ocupar o lugar de representante legal desse mundo. Um humano nascido e criado aqui, de origem puramente humana, sem nenhum traço angelical em seu DNA.
Então, anjos têm DNA? Ou são criaturas espirituais sem DNA? Veja as definições que você quer para o seu mundo. Esse escolhido seria a ponte de ligação entre Adora e o príncipe nos concílios e reuniões periódicas no Palácio dos Arcanjos. E para encontrá-lo, milhares de anjos foram comissionados a nascerem como humanos, viverem uma vida puramente humana, sem nenhum poder ou habilidade especial, sem saberem sequer sua origem. Assim que um desses anjos entrasse em contato com o escolhido, essa amnésia temporária se desfaria. Gradativamente, ele tomaria consciência de sua verdadeira missão e regressaria ao Palácio dos Arcanjos para entregar o relatório para o assento de sua missão, e seus demais irmãos seriam dispensados de seus postos. O plano era perfeito. Bastava que o escolhido fosse encontrado e todos os anjos do céu seriam enviados a fim de protegê-lo, pois certamente o mal que dominava Adora faria de tudo para destruí-lo. História levemente confusa. Muito confusa. Então, esse vídeo eu vou analisar a construção de mundo. No próximo eu vou fazer uma análise do primeiro capítulo, ok? Então, primeiro, nós temos um príncipe, uma alusão a Cristo, talvez, ou a Deus. Cristo, que Jesus seria o príncipe, né? Então, nós temos o príncipe, Christos, que criou a Terra, é o mundo original, e aí essa Terra serviu de molde para os outros mundos que foram criados pelos escolhidos do príncipe. Daí, nós temos os... Seria interessante ter nomenclaturas. Nós temos seres celestiais, nós temos... Vamos chamar aqui de serafins, vamos utilizar uma terminologia. Os serafins foram os escolhidos do príncipe para criar mundos, que eram os melhores entre os seres celestiais. Um desses seres celestiais, que não foi aceito como serafim, resolveu corromper os mundos, e ele corrompeu o serafim de Adora, do mundo de Adora. Daí, esse serafim, que se reuniu com esse ser celestial, corrupto, ele virou o general do terceiro arcanjo. Então, esse ser corrupto é o terceiro arcanjo. É isso? Vamos, então, considerar que é o terceiro arcanjo. Reparem que essas terminologias são muito importantes porque está confuso. Então, eu estou tentando auxiliar, dando terminologias, talvez elas sejam erradas, mas a autora pode repensar todas as questões. Então, nós temos o príncipe, que selecionou serafins para criar mundos. Um arcanjo, o terceiro arcanjo, não foi selecionado como serafim, e ele resolveu corromper os mundos, e ele corrompeu o serafim de Adora, que virou o seu general, que é o general do terceiro anjo. Perfeito. Daí, o Conselho Celestial, que é esse conselho de anjos, de seres celestiais, não pode interferir diretamente. É importante dizer que não pode interferir diretamente, porque simplesmente o príncipe falou LOLs, come, bate, ganha da galera das trevas. Então, quer dizer, o Conselho dos Anjos, o Conselho Celestial, não podendo interferir diretamente, resolveu que tinha que selecionar uma pessoa de Adora, uma pessoa de coração puro, sem nenhum traço de anjo, para ser essa ponte entre Adora e o príncipe nessa reunião. Ok. E aí, como não dava para saber quem é essa figura, foram comissionados, mandados, encarnados, corporificados anjos a nascerem no mundo como humanos normais e sem a memória de serem anjos, mas conforme eles se aproximavam ou entrassem em contato com o escolhido, eles voltavam a saber que eram anjos e aí iriam poder trazê-lo para o mundo e entregar o relatório. Muito bem, várias perguntas sobre isso. Por que é preciso um representante legal do mundo que seja um humano? Não há uma explicação. Sobre a corrupção, tem que ter uma explicação básica nesse prólogo para entender. Segundo, como eu falei, ficou muito confuso os termos utilizados. Eu acho interessante ter um termo para os criadores dos mundos, ter um termo para o Conselho dos Anjos, ter um termo para o cara malvado, ele ficou como terceiro arcanjo, mas deixar claro, não ficou explícito que o cara malvado, que o corruptor é o terceiro arcanjo, isso tudo é necessário, porque ficou realmente confuso. Outra coisa, por que esse é o plano? Tem que deixar claro que falou, o mal que dominava Adora faria de tudo para destruí-lo. Mas por quê? Talvez se os anjos então simplesmente saíssem voando pelo mundo, eles seriam capturados e mortos pelo serafim ou pelo terceiro. O terceiro ou serafim iriam capturá-los. É por isso que eles precisam vir incógnitos. Por que eles têm que vir incógnitos e não saber os poderes? Talvez se eles souberem os poderes, eles podem ser percebidos. A partir do momento que eles entram em contato com o escolhido, eles podem ser percebidos e aí eles vão ser caçados. É importante que isso esteja, ok? É importante que isso esteja no prólogo
para a construção do mundo. No geral, ideia muito boa, muito legal, achei bem interessante. Só rever essas questões, elucide alguns pontos que ficaram levemente confusos, mas crie umas novas tecnologias, pense no universo um pouquinho mais, e no geral está muito bom. Parabéns. Vocês podem propor outros textos para eu ler, pode ser textos clássicos, podem ser livros, podem ser fanfics, pode ser o que vocês quiserem. Podem entrar no meu grupo do WhatsApp, no meu Discord, etc. Aqui foi Gagaia. Até a próxima, pessoal. Até as próximas críticas. Falou!